Olá, como vai? Sou Celso Gioia, quero meditar um pouquinho com você hoje sobre um trecho da Palavra de Deus. Está lá em Hebreus capítulo 10, a partir do verso 32, que diz assim: Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo, com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Bem, querido, você já percebeu que aqui se trata de aflições profundas. Eu diria que o autor de Hebreus se refere aos martírios que aconteciam naqueles dias em que ele escreveu o livro, essa carta aos Hebreus. E refletindo um pouco sobre essa questão, sobre martírio, sobre grandes provações da igreja, é que eu quero falar com você essa mensagem, a respeito dessa mensagem. Mas antes eu quero te pedir, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, faça o seu comentário, compartilhe com os amigos a respeito desse vídeo, também de outros vídeos do canal, assista, você ajuda bastante a gente. Eu tenho bastante temas que a gente tem abordado, você vai achar coisas bastante interessantes. E então, vamos a essa palavra. Como você percebeu aqui no começo, o autor de Hebreus diz que depois de seres iluminados, ou seja, da conversão, de receber o Espírito Santo, suportastes grande combate de aflições. Será que é isso que a igreja de hoje ela tem como expectativa? Ter combates de aflições, ser provada, espetáculo com vitupérios e tribulações. Que espetáculo era esse? Espetáculo no Coliseu de Roma, nos estádios da época onde os cristãos eram levados e eram queimados ou oferecidos às feras. São esses espetáculos que ele se refere. E em parte fossem participantes com o que assim foram tratados, ou seja, se você não foi martirizado, você compartilhou com alguém, você sentiu a dor de alguém que você gostava, um líder, um pastor, um pregador que passou por essa aflição. Então veja, a realidade daquela igreja maravilhosa, cheia de fé, era uma realidade de oposição, de sofrer perseguição, sofrer até o martírio. Hoje, a igreja acho que anda um pouco preguiçosa. Ela, percebendo que a perseguição está chegando, ela se nega a acreditar, ela se revolta, ela nega essa possibilidade, diz que não, nós temos que ser abençoados, é só bênção, quem está em Jesus é só bênção. Então eu pergunto, naquela época dos martírios, aqueles que eram de Cristo, perdiam a vida, que bênção que eles tiveram. E se você disser que foi bênção material, eu vou retrucar, porque eles perdiam casas, eles perdiam os bens. A primeira coisa que os perseguidores faziam é tirar os bens dos cristãos. Era tirar a casa, era prender a família, era tocar naquilo que havia de mais precioso. Então, às vezes a gente está vivendo uma vida assim, meio descompromissada, desatenta às coisas que estão acontecendo, desatenta à própria palavra, que diz que nos últimos dias haveria muitas aflições. Se nós cremos que estamos chegando nos últimos dias, lógico, eu creio que nós vamos ser arrebatados antes da tribulação, mas antes da tribulação vai ter bastante perseguição, porque vai ser a forma que Jesus vai purificar a igreja que vai ser arrebatada. Vai ser através da perseguição, mas também vai haver um grande avivamento, ou seja, aqueles que têm que se converter vão se converter rapidamente. E os que estão lá dentro da igreja, mas não sabem nem o que estão fazendo, vão sofrer apostasia, perseguição e apostasia. Dessa forma, Jesus vai colocar, centralizar em um dia, que será o do arrebatamento, a sua justiça. É por isso que vai ter avivamento e perseguição, para que aquilo que costuma acontecer ao longo de 10, 20, 30 anos aconteça em um dia, que vai ser o dia, até esse um dia que vai ser o dia do arrebatamento.
Quero observar também um outro versículo aqui que está em Tiago 1, 19 e 20. Veja só como se identifica com a necessidade da igreja de hoje. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, ou seja, rápido em ouvir, tardio em falar, ou seja, pensa bem antes de falar, e tardio em se irar. Hoje em dia as pessoas, qualquer coisa, ficam indignadas, quer matar, quer prender, quer cancelar. Qualquer coisinha já tem uma reação instantânea e imediata, justo o contrário do que a Bíblia fala, tardio em se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Ah, meu Deus. E os ativistas aí tentando ensinar a gente de que a ira, a raiva, não pode fazer isso é preconceito, isso é misoginia, isso é xenofobia, tudo isso daí é a ira do homem. Jamais produzirá a justiça de Deus. Jamais produzirá. É o que diz a palavra. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Essa ira humana é um disfarce para a destruição. Eles fingem que estão defendendo o bem e a justiça, mas no fundo estão trabalhando da forma errada. O resultado vai ser o contrário. Nunca vi tanta mulher sendo espancada ou até morta pelo marido, companheiro, namorado, seja que for. Por quê? Quanto mais lançam ódio sobre os autores desses crimes, mais aumenta o número desses crimes. Maior é a propaganda para aquele que fica irado, imite o outro que tomou esse ato tresloucado, né, de agredir, de matar alguém. Então, essa ira humana não está produzindo a justiça de Deus, muito pelo contrário. Então, querido, o que nós devemos fazer? Devemos estar prontos para a perseguição, prontos para sofrer as aflições em nome de Cristo Jesus. E, como diz o autor de Hebreus, lá no final do capítulo 10, ele diz assim: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha só. Deus não tem prazer naquele que recua, naquele que apostata, aquele que larga a fé. Vamos viver pela fé. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, querido, seja firme, seja lá o que esteja acontecendo na sua vida. Se é perseguição, se é injustiça, se é maldade, lembre-se que o Senhor é justo. No seu tempo, Ele fará justiça. Então, era isso que eu queria falar com você hoje. Nós nos vemos então no nosso próximo vídeo.